Carinhosamente, bom dia, amigos ouvintes da 87,7 FM. Hoje, 13 de abril de 2025, abrindo esta sala de aula daqui 5 dias, né, comemoramos mais uma passagem, né, da publicação da obra O Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857. Passa rápido, né? Mas é uma doutrina nova, né? O Consolador prometido por nosso Senhor Jesus há 2000 anos atrás, que a gente pensou que viria algo sobrenatural, não, veio por livros, explicando para nós de onde nós viemos, para que nós estamos aqui, para onde nós vamos depois, retornando à verdadeira pátria, a pátria espiritual. Pois bem, vamos dar continuidade à obra, né, memorável Memórias de um Suicida, né, da médium Ivone do Amaral Pereira, que era vizinha nossa aqui de Rio das Flores, né? Hoje perdemos essa vizinhança por causa, né, da Comendadora Levi Gasparetto, sua emancipação. Mas Rio das Flores era vizinha aqui da nossa cidade, aqui de Três Rios, né? A médium que psicografou essa obra, Memórias de um Suicida, que, se Deus quiser, chegará às grades curriculares de todas as escolas do mundo, talvez no próximo século, né? Na hora que a humanidade quiser avançar de fato. E hoje, com a presença aqui, né, dando continuidade à obra, com André Matos. Bom dia, André, voltando aí ao 32º estudo, né, André? Bom dia, queridos meninos, bom dia, ouvintes. Lembrando, Ivone Pereira, lá em Rio das Flores, nós temos uma instituição muito querida, em homenagem à Casa Espírita também, a Centro Espírita Ivone Pereira, de amigos muito queridos também. E essa obra, como lembramos sempre aqui, a sua importância, nós só vamos, acho que, visualizar isso alguns anos mais à frente. Mas a sua importância. Com certeza, né? Chico Xavier já abordava isso com os amigos, né, em Uberaba, na Aliança Municipal Espírita de Uberaba. Está aqui na técnica aqui o Bruno, né, que já colocou em todas as plataformas, né, Bruno? Do Facebook, do YouTube, está aí na RádioNet também. Essa sala de aula expandindo, até no Umbral também chega. Passar o microfone aqui para o Celso Tinta. Bom na matéria no Esperanto, bom na Tago. Bom dia, bom Celso. Dia, Márcio. Bom dia, Marco Lazzarini. Bom dia, Bruno. E bom dia, André Ludovico. Bom na Tago. Vai ver, depois diz que sou eu. Bom dia, André. Não, a gente não pode perder o caminho da piada aqui, não tem jeito. E vamos aproveitar aqui para fazer propaganda aqui, né, do Clube do Livro Espírita Deolindo Amorim, que nesse mês de abril está com a obra Das Coisas que Ouvi e Senti de Jesus, Recordações de um Irmão da Galileia, de Ana Paula Vecchi, pelo Espírito Natanael, né? Então, o livro Das Coisas que Ouvi e Senti de Jesus, e que por apenas R$20 você poderá adquirir obras iguais a esta todo mês, novinho em folha, né? Então, Ana Paula Vecchi, pelo Espírito Natanael. Natanael é um autor espiritual desta obra, que foi um judeu e doutor da lei, né, que viveu no tempo de Jesus, e assim como sua esposa Séfora, né, se apaixonou pela doutrina, né? Agora ele vem encantar a todos com suas narrativas de quando o mestre viveu na Terra, ensinando e exemplificando o amor e a mansuetude. Histórias de sucesso espiritual e de fracasso humano é o que aprenderemos. Emoção e esperança é o que mais sentiremos nesta obra da Ana Paula Vecchi, pelo Espírito Natanael, Das Coisas que Ouvi e Senti de Jesus. Então, para você participar do Clube do Livro Espírita Deolindo Amorim, é só você ligar 22520230, vou repetir, 22520230, e falar com a Sinara, tá bom? Ou então você ir pessoalmente lá na Livraria Espírita Francisco Cerqueira, ali na rua Doutor Valmir Peçanha. Então, e você estará fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Olha só que delícia. Estará adquirindo uma obra e estará ajudando as obras sociais do Grupo Espírita Fé e Esperança. Então, dado o recado, é só você participar, e às 9h30 a gente retorna com as atividades espíritas da semana.
com você, Márcio. Beleza, Celso. E o Marco Celso, trouxe um livraço para o sorteio. Aqui só tem livraço. Aqui só tem livraço. Isso. Marquinhos, bom dia, Marquinhos. Mais um dia de estudo. Bom dia, Márcio. Opa, tá alto a beça meu aqui. Não, o rapaz já é Bom dia. um carro ambulante, né? Um alto-falante ambulante. Bom dia, Márcio. Bom dia, André Ludovic, nosso Andrezão. Bom dia, Celso. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos os nossos cativos ouvintes aqui da nossa FM. Bom dia do programa Luz do Espiritismo para você. Olha o livro de hoje da série Transe e Mediunidade. Instruções Espíritas para a Prática da Mediunidade, do Palhano Júnior. Le Chatret é a editora. E é um livro, ele é um manual, é um curso de mediunidade. Se não me engano, já foi sorteado. Já sorteamos ele aí no ano passado. Transe e Mediunidade. Ele é uma série, são vários, Transe e Mediunidade são vários livros, né, sobre mediunidade. É como se fosse um curso de mediunidade. Você pode olhar aqui, por exemplo, eu tenho no quadro aqui na página 70, ele começa na página 77, classificação geral dos fenômenos e efeitos físicos. E aqui fala da pneumatografia, ele fala vários aqui, tipologia, da telergia, que é transportes, né, de materiais por intermédio da mediunidade, telergia, sonoplastia mediúnica. Aí a sua voz deve ser. Teleplastia. Aí a teleplastia você tem a transfiguração, bicorporeidade, a materialização. Olha, a diferença de todas essas aqui é muita coisa, né? Isso daqui eu só estou falando de 3 páginas do livro. E ele te dá aí cada tipo de mediunidade, explica direitinho, tem exercício, tem uma série de coisas aqui no Transe e Mediunidade, de instruções espíritas para a prática da mediunidade, do Palhano Júnior, editora Le Chatret. Você pode ligar 20 30 44 61, DDD 24 20 30 44 61, entrar nas nossas redes sociais também. Você pode ir lá no Facebook da Rádio Nossa FM, ou Facebook também do programa A Luz do Espiritismo, e também tem YouTube também da Rádio Nossa FM. Você entrando num desses 3 canais, você comentando, o seu nome aparece para a gente e você vai ser introduzido aqui no sorteio que o André vai fazer para você no finalzinho do programa. Beleza. Marco, esse livro aí tem várias funções. Várias. Que é conhecimento, cultura e um trava-línguas. Pelas palavras que você acabou de anunciar. Trava-língua, porque cada palavra difícil que tem aqui. Muito bem. Vamos para o nosso momento espírita, tá no ponto, Bruno? Vamos para esse momento marcante do programa Luz do Espiritismo, já com o estudo da manhã de hoje, o 32º estudo da obra Memórias de um Suicida, capítulo 4, Reconhecimento. Momento Espírita. Certo dia, num final de inverno, quando as flores da primavera começavam o seu sublime trabalho de recobrir os campos ressecados pelo rigor do inverno, aquela alma generosa deixava o corpo físico. A despedida foi dolorosa. As mãos quentes dos que ficaram desejavam reter aquele corpo hirto, sem vida, sem movimento. Inconformados perguntavam: por que justo ele, que era tão gentil e carinhoso com todos? Por que justamente ele, que sabia falar e calar, consolar e distribuir entusiasmo à sua volta? Por que ele, que era um bom filho, bom irmão, bom esposo e bom pai? Por que Deus o levou? Por que não levou os criminosos renitentes, os corruptos inveterados, os estelionatários, os infiéis, enfim? Por que não levou os homens que degradam a sociedade? A resposta para todos estes questionamentos é muito simples. Consideremos que a vida na Terra é uma oportunidade de crescimento para o espírito imortal. A existência no corpo físico é uma experiência necessária para que o espírito progrida na conquista de sua felicidade.
Seria, por assim dizer, um tipo de prisão onde ele pode quitar suas dívidas para com as leis divinas e conquistar novas virtudes. Assim sendo, quem tem poucos débitos liberta-se antes. Quem tem menos compromissos, libera-se deles em menor tempo. Dessa forma, por que queremos que o nosso ente caro permaneça no cárcere se já recebeu alvará de soltura? Não seria justo nem do ponto de vista ético, nem do racional. Não queremos dizer com isto que todos os que se libertam antes são menos devedores, pois essa não é a realidade. Como sabemos, muitos partem antes do tempo por imprevidência ou pelos abusos de toda a ordem. O que gostaríamos de enfatizar é que aqueles que partem naturalmente pelos meios estabelecidos pela divindade, sem a intervenção egoísta do homem, podem estar recebendo sua carta de alforria e, por essa razão, alçam voo antes de nós. Morrer para o justo é libertar-se, é matar a saudade dos afetos que o antecederam na viagem de volta, é receber as glórias da vitória por ter vencido mais uma etapa no mundo físico. E morrer para o injusto é deparar-se com o tribunal da própria consciência a acusá-lo por não ter sido corajoso o bastante para vencer-se a si mesmo e por não ter logrado conquistar mais virtudes. É por essa razão que não devemos lamentar a morte dos justos, mas sim a daqueles que desperdiçam a existência buscando o gozo exclusivo para o corpo, sem pensar no espírito, único que sobrevive além da aduana do túmulo. Certo dia, num final de inverno, quando as flores da primavera começavam o seu sublime trabalho de recobrir os campos ressecados pelo rigor do inverno, aquela alma generosa deixava o corpo físico. Seria o fim? Não. É apenas o crepúsculo de uma existência que se encerra e a aurora de uma nova etapa que se inicia na vida que nunca acaba. Rádio Nossa FM. A sua rádio. Quem não é visto não é lembrado. Agência de Comunicação Estúdio H. Ajuda você a divulgar a sua empresa. Planejamento, criação, desenvolvimento de materiais de comunicação e gerenciamento de redes como Facebook e Instagram. Agência de Comunicação Estúdio H. Nossa missão é criar. Telefone WhatsApp 988397246. Rua Dr. Valmir Peçanha, 155, Sala 101, Centro, 3 Rios. Livraria Espírita Francisco Cerqueira. Conheça nossa extensa literatura adquirindo as obras espíritas em nossa livraria. A Livraria Francisco Cerqueira fica na Rua Dr. Valmir Peçanha, número 87, centro da cidade. Telefone 2252-0230 e participe também do Clube do Livro. A Ocular e Ótica está pronta e modernizada para lhe oferecer as melhores condições para você comprar ou atualizar seus óculos. Oferecemos exame de vista com hora marcada. Temos um variado mix de armações, sempre com o menor preço. Nosso crediário próprio é bem prático. A Ocular e Ótica se tornou a preferida na cidade pelo atendimento. Estamos no Shopping Três Rios, loja 108, Praça da Autonomia, pertinho do Banco Itaú da Praça. A Rádio 87,7 FM está apresentando A Luz do Espiritismo. Muito bem, retornando depois dessa bela mensagem edificante para você, amigo ouvinte estudante, o tema de hoje do Momento Espírita, libertando os afetos. Bacana, né? Que desprendimento, que ensinamento significativo para nós. A gente sempre lembra, né? Estagiando aí há séculos incontáveis, estamos diante de milênios sem fim, né? Lembramos que as crenças antigas criadas por nós mesmos, as crenças antigas criadas por nós, né, permanece repletas justamente de cultos exteriores e de ídolos mortos,
né? E o Consolador, enviado ao mundo na venerável missão espiritista, vigiará contra esse venenoso processo de paralisia da alma. É o que nós estamos tentando fazer, né? Levamos que são 5 pontos fundamentais da doutrina espírita: a crença em Deus, a imortalidade da alma, na comunicabilidade dos espíritos, na pluralidade dos mundos habitados e na pluralidade das existências. São leis, né, da natureza, leis divinas, qualquer parte do universo é a mesma. E hoje vamos dar continuidade à obra no livro Memórias de um Suicida. Estamos no capítulo 4, não pulamos nenhuma vírgula, nenhum ponto, nenhum parágrafo, tá? E aí a gente vai entrar agora justamente numa parte muito interessante da obra, onde vamos ver os tratamentos daqueles que cometeram o suicídio, e principalmente de acordo com um ponto que eles acreditavam antes de cometer o ato, o tratamento como é feito. Serve tanto para todos aqueles que estão lá no Hospital Maria de Nazaré, em torno aqui de 200 espíritos aproximadamente, quanto aqueles que estão lendo a obra também na Terra. Perfeitamente. Não é, André? Com certeza, e muito. E muito. E aí vamos lá então. Diremos apenas que nessa primeira aula fomos submetidos a operações tão melindrosas, levadas a efeito no nosso senso íntimo, que é a incerteza quanto ao estado espiritual para o qual resvaláramos foi hábil e caridosamente removida de nossa compreensão, deixando que a luz da verdade, sem constrangimentos, se impusesse à evidência. Então, pensamento já do Camilo aqui para o tratamento, né? Início do tratamento, né? É interessante a gente olhar nesse texto, nós imaginamos assim, desencarnou, tem noção de que está morto, né? Vamos dizer assim, que está no plano espiritual. Então, vê que eles começam um tratamento aqui de uma forma para que eles, por convicção, se percebam espíritos imortais. Sim. Então, a gente pensa assim, poxa, desencarnou mesmo pelo suicídio, você tem essa sensação, noção. Dizer que vai cometer o suicídio, que vai acabar, a vida acabou, extinguiu-se. Isso, e não só pelo suicídio, mas alguns conceitos dessas crenças que você falou no início, que nós mesmos construímos, alguns conceitos eles são muito fortes na memória do espírito, que há uma necessidade de um tempo para que eles se percebam imortais, para que se percebam espírito num outro plano de vida. Então, veja, nós já estamos no 4º capítulo de uma obra e que vem trazendo, né, toda a experiência desses espíritos, e imaginávamos que eles já tinham noção da sua realidade, mas aqui não, você vê que eles de forma... E preste atenção, eles fazem assim, uma forma hábil e caridosa, removida da nossa compreensão, deixando a luz da verdade, sem constrangimento, se impusesse a evidência. A gente só realmente compreende e aprende quando aquelas evidências estão na nossa frente, a gente percebe, a gente entende e nós aceitamos aquela realidade. Enquanto isso não ocorre, nós temos uma série de exemplos de espíritos em processos que eles se conduzem por verdades adquiridas, verdades entre aspas, né? Verdades adquiridas na experiência terrena, e que dificulta a compreensão dessa realidade da imortalidade da alma. Você falou dos princípios básicos da doutrina espírita, e um deles é a imortalidade da alma. Nós espíritas, muitas das vezes, não vivemos como se imortais nós fôssemos. A gente ainda se permite ficar preso a transitoriedades dessa existência corporal, e nos esquecemos de que o nosso comportamento, a nossa visão da vida precisa ser estendida também para além da morte, porque é a realidade que nos aguarda. Então, nós sempre lembramos daquela passagem, eu acho que nos Mensageiros, em que André Luiz vai num setor de atendimento, num lugar de atendimento ainda no plano mais próximo aqui da Terra, em que ele está num galpão com mais de 2.000 espíritos, todos eles adormecidos. E uma das questões que ele trata é justamente daqueles que passaram aqui por uma religião, em que essa religião diz que ao desencarnar
a pessoa fica dormindo até o retorno de Jesus. Eles estão dormindo esperando o retorno de Jesus. Existe o respeito pelo pensamento, pelo grau de evolução e o entendimento que esse Sim, espírito tinha aqui e aí na eles Terra. estão lá em tratamento, recebem passe, prece, mas André Luiz mesmo diz, poucos saem daquela situação. No exemplo que ele traz, naquele momento que houve ali a prece, aplicando passe e tal, 2 despertaram. E despertaram de uma forma assim, translocada, que saíram correndo, aquela coisa toda, porque estão fugindo de uma realidade que aprisionava, mas aprisionava o quê? A mente, a memória. A gente precisa... eu sempre lembro daquela questão 150B, que talvez é uma das mais me marquem, por causa até da pesquisa e do tema da morte e do morrer, que eu gosto muito, que os espíritos dizem que a gente só leva dessa vida a lembrança. E a lembrança faz parte da nossa memória, aquilo que nós construímos, aquilo que nós vivemos, aquilo que nós desejamos. Então as pessoas saem numa situação como eles aqui, que eles precisam de um tratamento inicial, para que eles se percebam espíritos imortais. Porque diante dessa realidade, todo o resto vai ser construído. Até mesmo a necessidade mais na frente de se falar em reencarnar está vinculado ao próprio conceito da imortalidade da alma. Muito bem, dando sequência aqui à obra, né? Camilo narra. Ficamos categoricamente convencidos da nossa qualidade de espíritos separados do envoltório corporal terreno, que até então, para a maioria, era motivo de confusões acerbas, de assombros incompreensíveis, e tudo se desenrolou singelamente, sendo nós próprios os compêndios vivos usados para as magníficas instruções, as operações irrefutáveis. Vejamos como os eruditos instrutores levavam a cabo o sacrossanto mandato. Só uma coisa que você vê que não há uma imposição. Não é chegar e dizer, olha, aceite isso, que isso é verdade. Não. Você vê que ele fala aqui, sempre fala da forma carinhosa, mas da forma da instrução. É sempre a instrução, é sempre conhecimento. Quando a gente fala que a doutrina espírita é uma doutrina de estudo e de instrução, e Kardec estabelece isso, nós estamos refletindo como é feito na espiritualidade, não há imposição. Você falou agora, mas é verdade, é um respeito à condição de crença e de absorção de uma verdade de um espírito até o momento que ele seja pronto para isso. Aqui o tratamento faz isso. E ele coloca uma coisa muito interessante, tudo se desenrolou singelamente, sendo nós próprios os compêndios vivos. É a experiência do outro, é a experiência de si e a experiência do outro para conduzir você a uma reflexão e aquela reflexão abrir a sua mente para a verdade. E aí, quanto mais você está inserido nessa realidade, nessa verdade, mais você aceita o tratamento e a responsabilidade do seu ato, porque você vai estar consciente disso. É diferente de uma imposição. Então, quando a gente pega uma criança pequena, você impõe a ela um comportamento, ela não pode enfiar o dedo na tomada. 1 ano, 2 anos, não tem compreensão, você não pode. Depois você começa a explicar a consequência daquele ato. É a mesma coisa com os espíritos. Enquanto você está numa infância moral, de compreensão de uma realidade, uma infância moral, existem formas impositivas da lei. Mas o caminho é sempre do esclarecimento, é sempre da compreensão da realidade, porque isso fica. Quando você verdadeiramente aprende, você não perde aquilo. E aí você começa a ficar mais maleável a tudo que vem de tratamento, de orientação, porque entende que aquele caminho que lhe está sendo sinalizado é o caminho do seu benefício. Não basta você falar, não aceito. Isso aí eu não aceito. Então, tem que ouvir. E a gente está ainda na infância moral, né? Vamos assim dizer, a Terra ainda é uma escola, uma pré-escola. A maioria está na infância moral. Impressionante. Olha, aí agora ele entra, né, no caso do Belarmino. Como vai ser o tratamento? A experiência do Belarmino, tratamento do Belarmino, sempre lembrando que serve para todos. Exatamente. Exatamente. Tanto para aqueles que estão lá no Hospital Maria de Nazaré, que cometeram o ato, quanto para nós que estamos aqui na Terra. Belarmino de Queiroz e Souza, que, como sabemos, era individualidade portadora de vasta cultura intelectual,
além de ser adepto das doutrinas filosóficas de Augusto Comte. Foi convidado, dentre outros que depois receberam o privilégio, a subir ao estrado, onde se realizaria a formosa experiência instrutiva. Devemos observar que irmão Teócrito tomava parte em tão delicada cerimônia como um presidente de honra, lente insigne dos lentes em ação. Então é interessante duas coisas aqui. Não basta uma cultura intelectual. Então, às vezes a gente se prende também na doutrina espírita, achando que basta decorar a questão do livro tal, no evangelho cita não sei o quê. Se o conhecimento espírita ele não conduzir você à sua reforma íntima, à sua mudança de comportamento da vida, nada. E a intelectualidade aqui, ele por exemplo, né, ele era adepto da doutrina filosófica do Augusto Comte, que a morte não é nada, depois da morte não tem nada. Né? E aí você vive uma vida com essa verdade. No caso dele, se não me engano... Não é verdade. E não é verdade. Então, se dizer intelectual não significa que você tenha abraçado a verdade. Você pode estar abraçando um conceito equivocado. No caso dele, um conceito que dava a ele a tranquilidade de encerrar a vida, porque ele vai ter um problema de saúde que ia conduzi-lo à morte, mas ele não quer passar pelo sofrimento. Ele não quer passar pelo sofrimento com aquela doença, ele abrevia. Tudo dentro do conceito que ele abraçava como verdade. Dentro do conceito dele. Perfeitamente. Ele acreditava que não... Ele acaba alongando os problemas. Perfeitamente. Então, por quê? Era um intelectual, mas o conhecimento que ele tinha não era o conhecimento da verdade divina. E aquele conhecimento conduziu ele a um tipo de comportamento. Então, a gente precisa também pensar sobre isso. O que é que eu absorvo como conhecimento? É verdade? Eu abraço verdades? A gente precisa estar sempre, principalmente nós espíritas, no entendimento de que certos conceitos, certas coisas que a gente lê, que a gente aceita na nossa sociedade, a gente está inserido numa sociedade, não tem como você não receber influência do seu entorno. Bombardeado por informações de todos os lados. Informações. Hoje, nós estamos sendo bombardeados por informações. Agora, a grande maioria não passa por esse processo de aprendizado que eles fazem aqui, que é o de você não tem um passar filtro pelo crivo da razão, das informações. Isso, ter um filtro daquela e ver que, poxa, essa informação é positiva para mim, em que sentido? Né? Se eu abraço hoje a filosofia da Augusto Comte e passo a ter foi determinado que eu tenho um câncer, vou viver 6, 7, 8 meses. Para que eu vou passar por esse sofrimento? Eu vou e abrevio, acabou. Eu estaria agindo de acordo com uma verdade que eu abracei. Só que é uma verdade não verdade. Não verdadeira. Ela não é verdadeira, porque ela não estabelece, ela apresenta para mim uma realidade que não existe. O filósofo, né, defendia que o conhecimento científico era a única forma de conhecimento válido. Né? Com isso, as superstições, as religiões e demais ensinos teológicos não seriam levados em consideração, pois não contribuem para o desenvolvimento da humanidade. Era o pensamento do filósofo. Mas olha só, o pensamento do Comte para aquela época, ele simplesmente era um reflexo do que a religião, o cristianismo e depois o catolicismo, né? E depois a reforma protestante impunha às pessoas, realmente isso. Comportamentos que fogem e eram imposições religiosas de domínio. Difícil de domínio de massa, difícil a pessoa sair daquilo. Então, é aquela história, você tem uma coisa que você não concorda e você pula para outro extremo. Foi o que viveu a ciência naquele período. Aí vem Kardec, a doutrina espírita, e diz o seguinte, que o certo é a união da ciência com a religião. Chega no meio termo, no equilíbrio. Veja a importância da doutrina espírita para aquele momento. Porque o Comte, Augusto é mais fácil falar. A língua prende, não tem jeito. Augusto, nossa atividade com ele simplesmente foi um reflexo da realidade do que a religião, até aquele período, passando a Idade Média, a Idade Moderna, até aquele período conduziu a humanidade. E era compreensível esse pensamento também, porque nós, ao longo dos séculos passados, perseguimos todos aqueles que pensavam diferente. Então, muitos espíritos tiveram aversão à questão religiosa. Copérnico e tantos outros que tiveram que chegar e dizer, não, o que eu falei está errado, porque senão cortar a sua cabeça, te queimar. Fogueira, e aí o que você vai fazer?
Galileu, né? Galileu. Bijurô, né? Então, vamos dando uma continuidade aqui, né? A consequência aqui do Belarmino de Queiroz. Colocar o ex-professor de línguas à frente do aparelho luminoso que despertara nossa atenção à chegada, a qual ligaram-no por um diadema preso a tênues fios que se diriam cintilas imponderáveis de luz. Enquanto Alceste o ligava, Romeu informava-o em tom assaz grave, de que conviria voltar-se a alguns anos passados de sua vida, coordenando os pensamentos a rigor, na sequência das recordações, e partindo do momento exato em que a resolução trágica se apossara das suas faculdades, para que tal conseguisse, auxiliava-o revigorando sua mente com emanações generosas que de suas próprias forças extraía. Então, olha só, é você recordar, né, a sua memória, recordar um passado, recordar um momento como forma terapêutica. Essa é a proposta que eles estão propondo a ele. Propondo a ele você retornar um momento, aquele momento que você tomou uma decisão, e veja no caso do Belarmino, hoje ele sabe que é um espírito eterno. Hoje ele sabe. Naquela época, não. Não. Então veja que ele vai retornar àquele momento e perceber que a escolha infeliz foi consequência dele abraçar uma verdade que a luz divina não era verdade. Muito bem. Belarmino obedeceu passivo e dócil a uma autoridade para a qual não possuía forças capazes de desagradar. Autoridade moral, André Luiz fala, né? Muito interessante, né? Aqui nós temos a autoridade conquistaram diversos mecanismos, André Luiz fala no nosso lar, a autoridade lá é moral. Ela se impõe, deve ser uma coisa muito interessante, né? Uma autoridade que se impõe até mesmo pela vibração. Não é alguém que chega e manda e briga, não. O carinho, o envolvimento, mas de uma forma grave, que se impõe pela vibração moral que aquele espírito tem e que demonstra ser superior a você. Muito interessante esse conceito, né? Sim, perfeito. É diferente da autoridade de poder. Sim. E recordando, reviveu os sofrimentos oriundos da tuberculose que o atingira, as lutas sustentadas consigo mesmo ante a ideia do suicídio, a tristeza inconsolável, a veraz agonia que se apoderara de suas faculdades em litígio entre o desejo de viver, o medo da moléstia impiedosa que avassalava sua organização física, supliciando-o sem tréguas, e a urgência do suicídio para, no seu doentio modo de pensar, mais suavemente atingir a finalidade a que a doença o arrastaria sob atrozes sofrimentos. Então, olha só, nós podemos buscar a experiência dele para as pessoas hoje que nós vivemos, né? Conceitos de vida pós-morte, de céu e de inferno, como nós já comentamos aqui, apesar das pessoas abraçarem determinadas religiões, isso no fundo não te esclarece, isso no fundo não te consola. Então, pessoas que vivem, e nós estamos vivendo uma época muito séria com relação à depressão, à angústia, à tristeza, à solidão no meio de muitas pessoas, né? Há uma série de formas de violência. As pessoas vão passando por essa mesma experiência que ele passou aqui. E quando ele diz aqui esse doentio modo de pensar que nós comentamos agora, o próprio conceito de vida após a morte, que a grande maioria das religiões trazem, não é impeditivo para muitas pessoas de cometerem a morte voluntária. Porque vai passando por todo esse processo, uma tristeza, a angústia da ideia de suicídio que você quer deixar de lado, mas ela, no fundo, ela responde o seu desejo. E aí nós vamos encontrar hoje, como a gente sempre lembra aqui, uma quantidade muito grande de suicídio, mais do que isso. As amigas que trabalham na UPA, psicólogos no hospital, sempre me dizem, André, para cada caso de suicídio, 3, 4, 5, 6 tentativas que chegam. Ontem, por exemplo, teve anteontem, uma mulher que tentou pular da Ponte Preta, lá em Paraíba do Sul. Lá em Paraíba do Sul? Da Ponte Preta. Nós estamos vendo isso o tempo todo. Então, nós temos que pensar o seguinte, pessoas que chegam a esse tipo de decisão, elas passam por um processo como esse do Belarmino, de tristeza, de luta de consciência, de tentar, igual ele falou assim, poxa, eu tô tuberculose, eu vou morrer mesmo,
mas tem um sofrimento muito grande, eu vou ter que passar por um sofrimento da doença até a hora da morte, e aí ele começa a pensar na possibilidade de antecipar isso. E aí, quando você não tem uma estrutura de informação, não mais do que informação, de conhecimento sobre a vida pós-morte, que talvez seja o conceito principal que nós espíritas devemos passar para as pessoas, a vida continua, atrelada às nossas experiências, para que as pessoas percebam que o suicídio ele não é um mecanismo de solução do problema, como já foi falado aqui pelo Marquinhos, por você várias vezes. Ela piora a situação. Vai agravar, vai alongar a situação, então, vai criar mais um problema pior. Eu só estou buscando a condição do Belarmino muito bem escolhida aqui, porque ele era alguém que não acreditava na vida após a morte. E não adianta você dizer, comete suicídio o evangélico, o espírita. Vanderlei Chaves, nosso amigo lá de Miguel Pereira, trouxe a experiência de um companheiro lá espírita que cometeu suicídio. Então não é apenas o saber, é o que esse conhecimento faz para mim. O que ele altera a minha forma de ver a vida e de me conduzir na vida, para evitar situações como essa. Então o exemplo do Belarmino aqui é muito interessante, porque ele fala de todo esse tempo em que ele fica nessa dúvida, nessa tristeza, nessa situação, mas que o conhecimento, a verdade que ele abraçava à época, facilitou a escolha, que é justamente de achar que não havia continuidade da vida, né? Da morte. E aí, dando continuidade à obra, a proporção que se aproximava o desfecho, porém, o filósofo contista esquivara-se, recalcitrando a ordem recebida, suores gelados, como lhe banhava a fronte, ampla de pensador, no qual o terror mais e mais se acentuava, estampando expressões de desespero a cada novo arranco das dolorosas reminiscências. Quer dizer, o tratamento, né? É um tratamento. Que deve ser feito na Terra, foi fazer do outro lado, depois de muito tempo, né? Porque ele recorda não só o momento, mas o pós-morte com suicídio, que já foi descrito aqui, né, nos capítulos anteriores. Exatamente. Então, todo essa... E é engraçado, né, que toda essa consequência, como se fosse um movimento do próprio corpo físico, né? Quando a gente está temendo, quando a gente começa a suar, a gente começa a ficar nervoso, ninguém gosta de uma lembrança ruim. No caso, ele é uma lembrança muito ruim. Mas são consequências, está me faltando a palavra aqui, não são consequências, são 3 pontinhos, até eu lembrar a palavra, do próprio corpo espiritual, né, que se manifesta naquele suor, naquela coisa toda e tal, é que a palavra fugiu totalmente aqui. Agora, veja o próximo parágrafo. Sim, que é importantíssimo. Como é para todo mundo. Entretanto, o que mais surpreendia era que, na tela fosforescente a qual se ligavam, iam se reproduzindo as cenas evocadas pelo paciente. Fato empolgante que a ele próprio, como a assistência, facultava a possibilidade de ver, de presenciar todo o drama que precedeu o seu ato desesperador e as minúcias emocionantes e lamentáveis do execrável momento. A este seguiam-se as tormentosas situações de além-túmulo que lhe foram consequentes, o drama abominável que o surpreendera, as confusas sensações que durante tanto tempo o mantiveram enlouquecido. Olha só. Isso depois de eles terem consciência de que são espíritos imortais. Veja a importância desse esclarecimento, né? Desse esclarecimento anterior, para que eles pudessem compreender toda essa situação. E, de novo, aquilo que chama a atenção é você, diante de um amigo que está numa situação como você viveu também, você tem uma tela ali na frente, passando por todo aquele processo. Assistindo, né? Assistindo todas aquelas dores, você recorda da sua. Então, em vez de você fazer o tratamento individual, esse mesmo percurso, você faz com um e todos se incluem naquela situação. Consegue se assimilar. É aquilo que a gente estava falando aqui, Márcio, da própria terapia das reuniões de obsessão. Às vezes nós imaginamos, poxa, só um irmão se manifestou, dialogamos e tal, mas aquilo que você dialoga com aquele irmão serve de conhecimento, de alerta, de tratamento aos outros que estão na espiritualidade. Sim. Que às vezes são numa quantidade que a gente não tem número de médios, nem tempo para dar um atendimento individual.
como ocorre aqui. Quanto tempo que demandaria? São 200 espíritos, você fazer a mesma coisa com todos eles. São 200 São espíritos. 200 espíritos que estão naquela assembleia, mas isso é todo que você fazer, que tempo que demanda isso? E ficaria repetitivo, ficaria cansativo. Então a ideia é impactar a todos com a experiência de um, para que o aprendizado dele sirva também para todos. É muito interessante. Muito bem, você está nessa sala de aula, nós também meros aprendizes, estudantes da doutrina espírita e provavelmente a primeira encarnação dentro dela. Hoje o Marco trouxe um livraço para o sorteio para você, amigo ouvinte, estudante. Coloca na tela depois aí o Transe e Mediunidade, esse livro aqui que iremos sortear, que o André vai sortear para você daqui a pouquinho, Transe e Mediunidade. Falar um pouquinho dele mais uma vez aqui. O livro, ele tem aqui o objetivo do livro: alcançar melhor entendimento da mediunidade em suas bases psíquicas, considerando os seus mecanismos de aplicabilidade. Então, uma coisa interessante que o sumário dele, só para você ter uma... as forças medianímicas, universo humano, personismo, animismo, aqueles fenômenos anímicos, mediúnicos, fenômenos espíritas de animismo, o transe, graus de intensidade do transe, mediunidade, aí tipos de médios de passividade mediúnica, desenvolvimento, campo psíquico, corrente mental, os médios telepáticos, médios intuitivos, inspirados, médios de curas, proféticos, tem vários tipos de mediunidade, médiuns aqui. Meditação, fala também sobre meditação, concentração mental, a expansão da mente, controle mental, efeitos psicofisiológicos da meditação, meditação ativa e meditação passiva. Ele fala da meditação em estados de consciência, varredura medianímica, autodefesa, mediunidade e magnetismo. Todos esses temas abordados aqui no livro Transe e Mediunidade, Instruções Espíritas para a Prática da Mediunidade. Você pode ligar 24DD 2030 44 61, 2030 44 61, ou entrar nas redes sociais do programa Luz do Espiritismo, Facebook, 2 Facebook para você, da Rádio Nossa FM e Facebook do programa A Luz do Espiritismo, além também do YouTube do programa, o YouTube da Rádio Nossa FM. Entrando no YouTube da Rádio Nossa FM também você vai nos assistir, é só comentar lá. Um abraço para o Pepe, né? Que está lá do Rio Grande do Sul também nos assistindo pelo YouTube. Um abraço para você. Está lembrando aqui, a Graça Lazzarini me disse que uma vez, rapaz, que o Marquinhos sempre foi um médio noturno de geladeira, transporte. Geladeira, tinha uma coisa de... chegava no dia de manhã... Eu ia dormindo. Não tinha mais lá, rapaz, não tinha mais. Aí ela descobriu que ele era um médio de transporte na geladeira. Exatamente. É estudado no livro, não, né? Não, esse eu já vi com esse dom sem livro, nem estudar. Aproveitar aqui e lembrar que, antes de você dar prosseguimento, que ontem, dia 12, foi um aniversário de desencarne de Leon Denis, né? 12 de abril. Desencarnou 12 de abril de 1927. Então, um grande Leon Denis, que tem uma grande contribuição aí para a doutrina espírita, né? Obras um dos clássicos, né? Obras memoráveis aí, né? O problema de ser destino da dor, depois da morte, tantas outras obras. Então, dando sequência aqui à obra, o livro Memórias de um Suicida, né? Camilo narra: enquanto o primeiro operador auxiliava o paciente a extrair as recordações próprias, o segundo comentava as explicando os acontecimentos a respeito do suicídio antes e depois de consumado. Qual emérito professor a elucidar ignaros em matéria indispensável? Fazia-o mostrando os fenômenos decorrentes do desprendimento do ser inteligente do seu corpo de limo, né? Violentado pelo desastroso gesto contra si mesmo praticado. Assistimos, assim, a surpreendente, inglória odisseia vivida pelo espírito expulso da existência carnal sob sua própria responsabilidade, a esbaster-se como louco à revelia da lei que violou, presa dos tentáculos monstruosos de sequências inevitáveis, criadas pela infração a um acúmulo determinante e harmonioso de leis naturais, sábias, invariáveis e eternas. Não basta mostrar. E parágrafo, hein? Não basta mostrar a experiência do outro. Há um professor, alguém ali que explicando cada situação e as suas consequências.
É muito, muito interessante isso também. Quer dizer, é o processo do esclarecimento, né? O processo de experiência e análise, experiência e consequência daquela escolha. Muito, muito interessante esse processo. De surpreendente, né? Sim. E esses extraordinários panoramas vieram anular as convicções materialistas do filósofo contista, já bastante estremecidas, permitindo-lhe positivar em si mesmo, com minucioso exame, a separação do seu próprio astral do envoltório de lama corporal de que se revestia, sobrevindo lucidamente, apesar do suicídio e da decomposição cadavérica. Então, para ele não tinha mais dúvida a partir dali, né? Que aquele conhecimento não expressava a verdade. E a escolha que ele faz com base, por isso que olha só, de novo, gostaria que a gente pensasse nisso. Antes de abraçar uma verdade, vamos ver quais são as consequências dessa verdade. Porque ele abraçou uma verdade e, com base naquela verdade, ele tomou uma atitude que para ele seria natural, normal, sem problema nenhum. E ele só vai, depois de todo o sofrimento que ele passou e desse processo, que ele vai despertar. Então, nós podemos evitar muitos sofrimentos nessa vida e na vida pós-morte, quando, antes de abraçar uma ideia como verdade, a gente refletir sobre ela. Isso me conduz a que tipo de comportamento? Esse comportamento vai me trazer que consequência? Que é o caso daqui. Então, nós espíritas, eu sempre falo, nós espíritas, só não devemos repetir o equívoco de achar que a gente pode ir na casa espírita da mesma forma que a gente ia na igreja. Né? Você ia na igreja, você tomava a hóstia, o padre jogava água benta, sei lá como é que é água aquela lá, e dali você vai embora. A doutrina espírita tem uma exigência diferente, que é do estudo. Hoje nós estamos aqui, diante desse livro, vivendo a experiência de um espírito que mostra categoricamente para nós: o suicídio não é a solução. Nós sabemos disso. Graças ao quê? Ao estudo, à leitura, à experiência do outro. Então, isso aumenta a nossa responsabilidade, porque muitas das vezes nós vamos à casa espírita, ou pior do que isso, nem vamos, e nos dizemos espírita, vamos na casa espírita para sentar, tomar o passe e ir embora, sem refletir naquilo que está ali. E mais do que isso, sem buscar, pela vontade própria, na leitura em casa do Evangelho, do Livro dos Espíritos, de outras obras que sinalizam para nós a verdade. Aí eu posso começar a abraçar determinados comportamentos com base naquilo que eu estou aprendendo na doutrina espírita, porque eu estou diante da explicação das leis divinas. Isso é uma oportunidade abençoada que todos nós recebemos. Nós, espíritos, como o Márcio já falou aqui, esse aqui é um educandário. Nós ainda estamos com grandes lutas morais, com certeza, senão não estávamos aqui nesse mundo de provas e expiações. Sim. Aqui estamos no nosso processo de educação de nossas consciências. Então vejam que todo esse processo simples, descrito aqui em 3, 4, 5 parágrafos, tem uma importância muito grande e deve ser experienciada por nós aqui enquanto encarnados. Porque é o que nós passamos isso. Quantas vezes nós chegamos na casa espírita, um companheiro conta uma história, né? Nós temos os livros, quantas mensagens pelo Chico, trazendo histórias e histórias de comportamentos que levaram a determinadas consequências. Nós sabemos. Dizer que não sabemos é complicado hoje, se realmente aprofundamos, se abraçamos a doutrina espírita como roteiro de luz em nossas vidas. Então é o caso dele, você vê agora ali, mas depois de passar por todo esse sofrimento, ele desperta e descobre aquele pensamento era equivocado. Não era verdade. O que eu abracei como verdade, não era verdade. E justamente para quando preparar a reencarnação lá na frente, não caia na mesma vala. Perfeitamente. Esse é o processo, porque eles vão ter que reencarnar. Uhum. E vão ter que reencarnar em condições mais difíceis. Eles vão ter que passar pela prova de novo de suportar uma experiência e não pensar em suicídio. Tanto que nós temos histórias de espíritos que cometem suicídio 2, 3 encarnações renitentes, seguidas. Né? Renitentes, porque não, às vezes eles imaginam, né? Isso. E às vezes vem tolhida. Eu, pegando seu gancho, André, sobre isso, uma mãe desesperada chegou perto de Chico Xavier, sim. A criança já não tinha os 2 braços e os médicos falaram: vão ter que amputar agora 2 pernas.
Aí foi informado para ela que esse espírito era um renitente na questão do E ele suicídio. já estava... Vai tirar essa possibilidade de se jogar do É penhasco. isso aí, ele já estava pensando em se jogar do penhasco. penhasco. Emmanuel diz, Chico diz isso para ela, para ele manter ele mais tempo encarnado, é preciso que ele perca as pernas. Olha só que situação que a espiritualidade impõe, o que a nossa visão, a gente olha assim, gente, que coisa triste, a criança já nasceu assim, vai ter que cortar as pernas dela, nossa, Deus é injusto. Quer dizer, para a visão, para todo mundo, acha que Deus é injusto, mas Deus está atuando em forma de amor em benefício daquele espírito, lhe privando da liberdade de andar porque ele queria se jogar no precipício. Olha só. Interessante. Muito, muito mesmo. Bom, dando consequência aqui, por esse eficiente, quão singelo método, a grande maioria da assistência pôde compreender a razão da ardência indescritível dos sofrimentos pelos quais vinham passando, das sensações físicas atormentadoras que perduravam ainda, as múltiplas perturbações que impediam a serenidade ou ouvido que erroneamente esperara encontrar no túmulo. Então, olha só, aí aquilo choca todo mundo porque a experiência é a mesma. Aí eu tenho uma explicação do por que eu estou vivendo ainda agora todo esse sofrimento, essa dificuldade de adaptação, muitos ainda trazendo perturbação no corpo físico. Por que isso? A explicação foi dada com a experiência do companheiro e a fala do professor, a fala do espírito. Isso choca todo mundo. Então vejam que bacana isso, né? É um tratamento coletivo, a experiência de uns servindo para a compreensão dos outros, para que os outros também despertassem como ele despertou ali. Verdade. E, entre outras observações levadas a efeito, merece especial comentário pela estranheza de que se revestia o fato de todos trazermos pendentes da configuração astral, quando ainda no vale, né, suicida, fragmentos reluzentes, como se dá uma corda ou um cabo elétrico arrebentados, se desprendessem estilhas dos fios tenuíssimos que os estruturassem, sem que a energia se houvesse extinguido, ao passo que explicavam os mentores residir em tão curioso fenômeno toda a extensão da nossa crimoniosa desgraça, porquanto esse cordão, pela morte natural, será brandamente desatado, desligado das afinidades que mantém com o corpo carnal, por meio de caridosos cuidados de obreiros da vinha do Senhor, incumbidos da sacrossanta missão da assistência aos moribundos, enquanto, pelo suicídio, será ele violentamente despedaçado e, o que é pior, quando as fontes vitais, cheias de seiva para o decurso de uma existência às vezes longas, ainda mais o solidificavam, mantendo a atração necessária ao equilíbrio da mesma. Aqui fala do rompimento do cordão fluídico. Isso, e fala do fluido vital. Às vezes tem alguns temas no movimento que a gente não quer estudar, porque é muito científico, é muito chato, mas a compreensão do fluido vital aqui e do processo de desencarne é fundamental. Então você vê que no natural nós temos os amigos espirituais, e isso nesse último filme, né, o Nosso Lar 2, eles demonstram isso, os espíritos vão ajudando ele fala assim, tentar evitar até de romper os laços. Né? Ele vai de tirar os nós, né? E tirando aos poucos os laços, e isso numa morte natural. Por quê? Porque nós ainda somos muito presos à matéria. Nós somos muito presos à matéria, dificilmente alguém uma passa... ruptura brusca, isso, assim. Dificilmente alguém passa, mesmo numa morte natural, por esse processo com muita tranquilidade, porque nós somos muito presos às questões materiais. Uhum. E isso não, ele fala aqui, isso no desencarne natural. Agora, imagina romper isso no suicídio. É romper. E fora que ele diz aqui, justamente, você tem ainda uma quantidade enorme de princípio vital para uma vida aí. Você comete suicídio com 20 anos e é só programando de 60, 70, 80 anos. Olha a quantidade de princípio vital que você tem. Então, esses laços não se rompem totalmente. Por isso, aquela experiência já narrada aqui em outros livros daqueles espíritos que sentem o corpo físico entrando em decomposição. Por quê? Porque os laços ainda estão presos àquele corpo. Não se romperam de forma natural.
E aí essa compreensão passa para todos, porque alguns ainda, vejam bem, estão em tratamento ali depois de um tempo, já estão no Hospital de Maria, alguns ainda sentem esses laços. Ainda estão ligados ao corpo físico, não romperam totalmente os laços do perispírito que prende ao corpo físico. Olha que situação. Esse é um parágrafo que é uma aula uma importante para todos nós. Sim. Que é uma noção ficamos muito, na jaula dos ossos. Perfeitamente, com certeza. E nos abraçamos a essas, que você fala, jaula dos ossos, né? É o pensamento de Humberto de Campos. Mas é verdade. O livro Lázaro, Rede Vivo, do Chico Xavier. Quantos e quantos espíritos, gente, a experiência da maior parte é de você ter essa dificuldade no processo. Tanto que no nosso Lar 2 tem aquela melhora da morte, eles tratam da melhora da morte. Melhora da morte. Que é para facilitar o processo, porque na maioria das vezes doente, a família está lá, não morre, não pode ir, fica aqui, ainda preciso de você, papapá, pipipi, e aquilo dificulta o processo do desencarne, na morte natural. Agora, a gente não consegue imaginar o que é isso no suicídio, porque o suicídio é você romper laços de forma brusca, e numa ação totalmente contrária às leis de Deus. Porque ele coloca tem um peso aqui, muito grande. Porque ele coloca aqui, o que é pior. Né? Então, assim, você falou aí de passe, a pessoa se preocupa. Vou colocar na casa espírita, a pessoa só se preocupa de tomar passe, água fluidificada e o estudo. Né? Porque o estudo é importante, gente. Imagina, quantas vezes nós entramos na sala de aula, não vou falar nos colégios, né? Nós frequentamos colégios, e quantas vezes nós entramos no colégio, na sala de aula, e tinha uma matéria importante no quadro, e você ficou pensando em outras situações, não compreendeu e não quis aprender, ou não foi adiante. Não é? Isso é normal, então acontece, né? Bom, 9h28, agora vamos para os nossos informes das salas de aulas abertas durante a semana e com o tema que vai ser abordado, você pode escolher. Enquanto o Celso vai falando dos informes, deixa eu só falar que você pode ligar 20 30 44 61, DDD 24, 20 30 44 61, ligar ou entrar nas redes sociais aí, Facebook do programa Luz Espiritismo ou da rádio Nossa FM, comentar lá e você vai estar concorrendo o livro Transe e Mediunidade, Instruções Espíritas para a Prática da Mediunidade, do Palhano Júnior. Você concorrendo daqui a pouquinho mesmo, o André vai sortear esse livro para você. Muito bem. Podemos? Então, vamos aí, lembrando, antes da gente anunciar aí as atividades da semana, lembrar que mês de maio, 50º mês espírita do Grupo Espírita Esperança, comemorando aí os 103 anos, encontro comemorativo aí dos 103 anos, e o tema Jesus, Caminho, Verdade e Vida. E nos dias 3 e 4, nós teremos aí a presença de 3 palestrantes bem legais, que é o Cris Drux, o Rafael Siqueira e a nossa querida Roberta Zagueto, né? Com aquela estonteante alegria de sempre. É estonteante alegria e emoção, né? É toda sentimental a nossa Roberta, né? Nossa querida a Roberta Zagueto. Então, nos dias 3 e 4, às 14 horas, haverá harmonização musical, às 14h30 tem uma roda de conversa, às 15h30 uma paradinha aí para o intervalo do cafezinho, né? Um lanchezinho. Às 16 horas tem uma palestra com o Rafael Siqueira, Jesus e Francisco de Assis. Às 17 horas, comemoração de aniversário dos 103 anos do grupo espírita, coffee break. Às 18h30, novamente a harmonização. Às 19 horas tem um papo aberto com Roberta Zagueto e Cris Drux, e o tema é o Jovem e o Evangelho, lá na Mocidade, no horário da Mocidade Espírita, né, lá no salão do Grupo Espírita Fé e Esperança. Às 20 horas, palestra com Rafael Siqueira, o tema é Mediunidade e o Evangelho, e às 20h50 o encerramento. Isso no sábado do dia 3. No domingo 4 de maio, domingo 4 de maio, no Posto Espírita Rita Cerqueira, às 8h20, Rafael Siqueira no programa A Luz do Espiritismo, vai começar aqui às 8h20 no programa A Luz do Espiritismo, Rafael Siqueira. Às 10h20, apresentação do coral do Centro Juvenil Ramiro Gama e evangelização a Faria, isso lá no Posto Rita Cerqueira.
Às 11 horas, mesa redonda com Roberta Zagueto e Rafael Siqueira e a Cris Drux, com o tema Jesus e o Momento Atual. Às 12 horas, às 14 horas, palestra com a Cris Drux, o tema Vivendo a Vida em Cristo, um chamado para uma fé verdadeira. 14h40, palestra com Roberta Zagueto, na Estrada de Damasco, tema na Estrada de Damasco. Às 15h40, né, nós teremos aí novamente a roda de conversa com Rafael Siqueira, Roberta Zagueto e Cris Drux, e o tema Seguindo a Verdade, como viver conforme o Evangelho nos dias de hoje. Às 16h20, novamente palestra Rafael Siqueira, Jesus, médico de todos nós, e às 17 horas, encerramento. Então, sábado e domingo, olha, abarrotado de atividade, desde as 8h20 da manhã até as 17 horas, ok? Então, é para acompanhar. Durante a semana a gente vai falando mais coisas a respeito desse encontro, desse mês espírita do Grupo Espírita Fé e Esperança, tá bom? E agora sim, vamos aos informes desta semana. Começando hoje, domingo, dia 13, às 9 horas, tem a escola de evangelização Espírita Cirfaria, né, que já começou a evangelização, né, às 9 horas, no posto Espírita Rita Cerqueira. Às 16h30, nós damos continuidade ao estudo da Revista Espírita, estamos no ano de 1858, no mês de abril, coincidentemente, no mês de abril de 1858, estudo da Revista Espírita. Às 18 horas, nós temos o culto do Evangelho online pelo YouTube, parceria entre o Jeff Três Rios, né, o Grupo Espírita Fé e Esperança, e Rádio Brasil Espírita. E você pode acompanhar aí pelo YouTube, pelo canal do Jeff da Rádio Brasil Espírita, com as queridas Catarina Michele Rúmel e Graça Lazzarini. Segunda-feira, dia 14 de abril, às 19h30, pela Sociedade Espírita Joana de Ângeles, o tema da noite é Mediunidade, a prática no Espiritismo, sob outros pontos de vista, com o nosso querido Dimas Matos, né? Lá na Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Também às 19h30, no grupo da Fraternidade Espírita Irmão Rogério Cláudio, o tema da noite é Terapia Desobsessiva com a Cíndia Medeiros. Então, no grupo Espírita Irmão Rogério Cláudio, com a Cíndia Medeiros, Terapia Desobsessiva. Às 20 horas, no Centro Espírita Francisco de Assis, o tema Direitos e Deveres com Sidônio Nunes. Terça-feira, dia 15, às 19h30, é a vez do GEAC, né, o Grupo Espírita Amor e Caridade, em Levi Gasparian, comemorando o 48º mês de aniversário, e o tema da noite é a lição de Nicodemos, com Francine Fontainha. Às 19h30, o Posto Espírita Rita Cerqueira, no Posto Espírita, é o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, e estamos no capítulo 18, e dessa semana será os itens 13, 14 e 15, Dar-se-á aquele que tem, com Evandro Silva. Às 19h30, também no Grupo Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, ali na Travessa Marcelina Chaves, aqui em Três Rios, estão estudando o Livro dos Espíritos, né? O estudo do Livro dos Espíritos, no Grupo Espírita Adolfo Bezerra de Menezes. Então, é aberto, né? Palestra pública, estudo aberto. Às 20 horas, no Centro Espírita Laura Cabral, às 20 horas, no Centro Espírita Laura Cabral, tema da noite, As Vidas de Chico Xavier, com Carlos Leite. Quarta-feira, dia 16, às 19 horas, no Grupo Espírita Caminho da Luz, em Werneck, Paraíba do Sul, o tema da noite, 168 anos de O Livro dos Espíritos, com Jorge Miranda, aproveitando que ele estará aqui no programa Luz do Espiritismo, no próximo domingo. Às 19h30, pelo Grupo Espírita Fé e Esperança, estudando o Livro dos Espíritos, a questão 805, Desigualdades de Aptidões, com Evandro Silva, ou Evandro Luiz Silva. Eita, isso vai de acordo com o que as pessoas vão passando aqui. Evandro Luiz. Então, tá bom. Lembrando que o estudo é presencial, é estudo presencial, mas também havendo a transmissão entre as parceiras, né? É o grupo do Grupo Espírita Fé e Esperança e Rádio Brasil
Espírita. E você pode acompanhar pelo YouTube, Facebook, né, e as demais plataformas, né, digitais. Às 20 horas, no Posto Espírita Mensageiros, acontece o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Aonde que é o Posto Espírita Mensageiros? No Cantagalo, lá depois do Bambas do Ritmo. Então, a maior referência impossível, né? Então, depois do posto do Bambas do Ritmo. Às 20 horas, no Centro Espírita Antônio de Pádua. Aonde que é o Centro Espírita Antônio de Pádua? Lá na Rua do Café, Lá em Paraíba. Paraíba do Sul. Estarei Então, lá, pessoa- acho que em agosto ou setembro. Lá. Ih, tá longe. Tá longe. Tá ainda. Atravessou a ponte, vira a primeira esquerda, beirando o rio, você chega lá. Não tem. Se a ponte não cair, você chega lá. Então, Aquela ponte tem uma história. É eterna ponte lá, aquela porta. Aquela ponte de 1800 e alguma coisa. Aquela ponte muito antiga. Então, Foi a primeira ponte brasileira no Brasil, assim, de um lado para o outro, tá? 1800? Por aí. Não, isso aí eu vou ter que pesquisar. Vou ter que pescar. Então você está com um historiador aqui do lado. Pesquisa Aqui, mesmo e traz pra gente. Pesquisar e trazer para você. Eu vi uma reportagem. Vou pesquisar, Então vamos lá. O historiador Então, tem que ir lá confirmar, meu irmão. então, passando a ponte, né? A ponte não caiu, passando a ponte, virando à esquerda. Aquela não cai, não, aquela é a raiz. Tá voltando. A tema da noite, a Fórmula da Felicidade, com Marco Aurélio, lá no Centro Espírita Antônio de Pádua. Então, avançando aí para o sábado, dia 19, às 14h30, nós temos a Escola de Evangelização Maria Eiras Faria, no Lar Manuel Pessoa de Campos, aqui no centro, Três Rios. Às 19 horas, Mocidade Espírita Bezerra de Menezes, no Salão do Jeff, também no centro, Três Rios. Às 19 horas, no Posto Espírita Rita Cerqueira, tema da noite, Ser Espírita, com José Alberto. Posto Espírita Rita Cerqueira, lá no finalzinho da Jaqueira. Às 19h30, Centro Espírita Caridade e União, lá no Cantagalo, no bairro Cantagalo. Tema da noite, Amélia Rodrigues, Vida e Obra, com Priscila Couto, às 19h30, no Centro Espírita Caridade e União. Lembrando que às 19h30 acontece uma live com personalidades em foco, né? E a personalidade desta semana é Bezerra de Menezes, e o tema é O Amor Bate a Porta pela Segunda Vez, parte 2, né, com Lídia Machado. Lembrando que é uma transmissão que acontece pelo YouTube, Facebook e demais plataformas, que é uma parceria entre o Grupo Espírita Fé e Esperança e Rádio Brasil Espírita. E encerrando o domingo, dia 20, às 8h30, programa Luz do Espiritismo, com o tema As Emoções, ódio, a raiva, o ciúme, a mentira, a vingança e o perdão, com Jorge Miranda. Isso é um verdadeiro... Isso não é um tema, né? É um texto, né? Com o Jorge Miranda, acontecendo aqui pela Rádio 87 e as demais plataformas, Facebook, YouTube, Rádiosnet, é aquele aplicativo que você transforma o seu celular num radinho de pilha. E também você, pelo programa A Luz do Espiritismo, no Facebook do programa A Luz do Espiritismo. E se você quiser ter maiores informações, lá no blog do programa A Luz do Espiritismo, programa Luz do Espiritismo.blogspot.com, você pode ter essas informações e atividades da Semana Espírita. Hoje, dia 26. É o dia 19. É dia 19? Opa, houve uma alteração aqui. Dia 19. Então, dia 26 seria eu, mas é o aniversário do meu neto, aí nós mudamos, eu e a Lídia. Então, dia 19, André Matos, ele se materializou aqui. Personalidades em foco. A personalidades em focos aqui, a personalidade André Matos, dia 19, né, na live, então não será a Lídia, é o André Matos, sobre Allan Kardec, né? Allan Kardec, Além das Mesas Girantes. Além das Mesas Girantes. Esse é uma lei mesmo, né? É uma lenda, se tornou uma lenda as mesas girantes, além das mesas girantes. Então, dado o recado, então vamos acertar esse pequeno detalhe aqui, né? E semana que vem estaremos aí de volta com as atividades da Semana Espírita. Bacana, Celso, tem casa espírita, aí você escolhe o tema, o horário para frequentar. Graças a Deus. Daí, foque no estudo. Dando sequência aqui à obra, né, Memórias. E caminhando para o final, né? Mas 9h43.
Que hora que a gente termina? Nem lembro, mas é 45, 40 e 50? 9h50 a gente termina. Então tá. Ora, dizia-nos que a fim de nos desfazermos do profundo desequilíbrio que semelhante consequência produzia em nossa organização fluídica, não se falando aqui da desorganização moral, porventura ainda mais excruciante, ser-nos-ia indispensável voltar a animar Outro corpo carnal, visto que se não o fizéssemos, seríamos criaturas desarmonizadas com as leis que regem o universo, a que indefiníveis incômodos privariam de quaisquer realizações verdadeiramente concordes com o progresso. No entanto, Belarmino debatia-se presa de choro e convulsões spamódicas, revivendo as danosas aflições que o acometeram enquanto a assistência se fazia com ele solidária, deduzindo daquela pavorosa demonstração ocorrências que a si diziam respeito. Eu só queria chamar a atenção, no parágrafo anterior, você diz que esse processo que nós vimos agora relacionado ao perispírito, né, a uma morte que rompe os laços que prendem o espírito ao corpo físico, as questões ligadas ao princípio vital, como nós dissemos, ele disse aqui, vai ser indispensável a cada um deles uma reencarnação. Indispensáveis perante a lei de Deus. É o que muitas das vezes nós falamos, alguns citam que é uma reencarnação compulsória, mas quando se usa o termo compulsória, fica imaginando assim, não, Deus escolheu, vai ter que reencarnar. Não é isso. É uma consequência natural de uma escolha anterior. E vai ser necessário, como um processo educativo, de reequilíbrio daquele perispírito perante as leis divinas, para que eles possam, em outras encarnações, terem um processo mais suave, porque muitos desses vão desencarnar, como a história que você contou aqui agora, com problemas físicos, com alterações físicas. Nós chegamos a um ponto, eu li uma reportagem outro dia que eu fiquei pensando o que levou aqueles dois espíritos a essa situação. Uma criança, ela nasceu com um feto no seu cérebro. Era uma outra criança que teria se formar, gêmeos, mas que foi incorporado ao corpo daquela criança, e aí se percebia um feto começando em formação no cérebro dessa criança. Você vê que às vezes pessoas ligadas pelo braço, pelo ombro, sim, pelo várias corpo, dessas histórias, homem, essa seria ligado pela cabeça. Eu fiquei olhando aqui e falei, gente, o que levou esses dois espíritos a essa situação? Brigaram muito. Mas existe, eu acho que foi um pouco mais do que mas isso. existe também já, acho que duas mulheres na época que eram ligadas pela cabeça. Sim, pelo cérebro. E andavam até curvadas. Isso. Você tem uma série de... Se separasse, morria as duas. No século retrasado... São diversas variantes, né? São diversas variantes. No século retrasado, essas pessoas eram viviam em circos, né? Porque era uma coisa... Agora, o André, quando ele fala voltar a animar outro corpo carnal, e diz que esclareceríamos criaturas desarmonizadas, né? Sim, justamente. Fisicamente desarmonizadas. E olha que ele cita aqui, diz assim, olha, eu não estou nem falando da desorganização moral. Isso. Eu estou falando aqui da física. Tem a moral. A consequência física do ato do suicídio. Ainda tem a moral que é excruciante, como ele diz aqui. Diz né? que também é outra questão. Agora, esse próximo parágrafo, que vai ser o último, nós vamos estudá-lo hoje, nessa manhã de domingo, ele é de suma importância, vamos dizer, do jargão popular, que o suicídio é uma maior furada que tem para o ser humano. Olha só. Comentava, porém, o instrutor: podereis observar, meus amigos, que justamente porque o homem desejou furtar-se a existência planetária pelas enganosas escarpas do suicídio, não se eximiu absolutamente de nenhuma das amargurosas situações que o desgostavam. Antes, acumulou desditas novas, quiçá mais ardentes e pungitivas, à bagagem dos males que dantes o afetavam, os quais seriam certamente suportáveis se educação moral sólida, estribada no cumprimento do dever, lhe inspirasse as ações diárias. Essa educação orientadora, conselheira, salvadora, portanto, de desastres como o que lamentamos neste momento, o homem somente não a tem adquirido no próprio cenário terreno, onde é chamado às realizações imperiosas,
porque não a quer adquirir, visto sobejarem em torno de seus passos, no orbe de sua residência, instruções e ensinamentos capazes de conduzi-lo às alvoradas redentoras do bem e do dever. Nenhum de nós poderemos chegar na espiritualidade e dizer eu não sabia. Até porque a memória das oportunidades que nós tivemos de aprendizado com relação às leis divinas, ao amor de Jesus, vai estar no espírito. São experiências que vão ficar, farão parte das nossas lembranças. Então ele coloca muito bem isso aqui, olha só. Além de que o ato, né, o Márcio sempre fala isso aqui, ele não soluciona o problema que conduziu a pessoa àquela situação, ele ainda lhe causa piores situações, como a gente está vendo no estudo do livro. Está bem claro. Você vai vendo consequências mais aflitivas e o seu problema não resolve. Seu problema não resolve. Porque quando eu olho o Bellarmino, o problema dele não era a pneumonia, né, a tuberculose, aliás. O problema dele não era esse. O problema dele era a falta de fé e de conhecimento suficiente para passar por aquela experiência educativa. Então o problema, gente, não é a dor. O problema não é a experiência. Toda dor é experiência educativa. O problema está na construção de um conhecimento que me permite passar por aquela experiência sem buscar situações como a do suicídio, sem buscar atitudes como a do suicídio ou qualquer uma outra atenuante daquele problema. Sempre fuga. Nós precisamos tomar cuidado com a fuga das experiências que a gente precisa passar. O André, reforçando, quando você fala conhecimento, a gente fica bem, tem que colocar bem explícito, né, que é mente equilibrada. Porque, né, você tem que ter conhecimento, mas mantendo o equilíbrio, porque a mente equilibrada ajuda ajuda a sua imunidade. Aí já está se referindo à questão da imunidade, né? Então, quer dizer, se você tem uma estrutura psíquica totalmente desestruturada, você só tende a piorar seu quadro. Tem muito mais dificuldade de você fazer as escolhas certas. Isso. Então, esse equilíbrio que surge de uma fé, e a proposta da doutrina espírita é uma fé raciocinada, é uma fé que abraça a razão, é uma fé que compreende aquela situação que você está vivenciando, isso lhe dá a calma necessária para que você enfrente a situação. Todos nós aqui, se não vivenciamos, vamos vivenciar uma experiência que vai exigir de nós uma compreensão e uma observação de que forma aquela experiência está me conduzindo a algum aprendizado. Agora, a grande maioria das pessoas que tem uma fé que não se sustenta no conhecimento que elas trazem, e nós estamos, infelizmente, vendo isso cada vez mais presente nos dias de hoje, o caminho das pessoas é o desespero, é a agonia, é a tristeza profunda, e aí, para muitos, o caminho do suicídio é um caminho mais válido. Eu não me esqueço da companheira, quando há muitos anos atrás, eu fiz um estudo lá no Caridade União, em que ela não se importou de comentar que havia tentado suicídio. Ela me disse uma coisa que até hoje eu penso no que ela disse. Ela disse que ela queria fugir da dor que ela estava vivendo. Não importa se viesse outra dor, era outra, mas ela queria fugir daquela. Então veja que a compreensão do momento, daquilo que a gente define como dor, que é uma coisa que a gente precisa começar a mudar também na fala da doutrina espírita. É dor, é dificuldade, só que é processo de aprendizado para a alma imortal. E aí está as expressões da misericórdia divina, que a gente precisa sempre lembrando, parar com essa história de que aqui a gente está pagando, que é karma, isso não acontece, isso não está na doutrina espírita, porque você dá um peso muito grande à dor. Muito pelo contrário, nós temos que dar um reforço à condição da fé e da compreensão da lei de causa e de efeito e da expressão da justiça e do amor de Deus, para que a pessoa se sinta consolada e se sinta forte em enfrentar aquele momento. É esse conceito que a gente precisa abraçar e que a gente precisa divulgar dentro da doutrina espírita. Muito bem, quando o estudo é bom, está terminando.
se Deus quiser, mês que vem o André retorna para a gente dar continuidade a esta obra memorável, que é a Memória de um Suicida, né? Inclusive vai continuar o instrutor dando mais esclarecimento, mais aprendizado para nós. Suas considerações finais, André, obrigado aí pela participação mais uma vez. Eu agradeço. Essa obra ela é muito motiva muita gente para estudar, porque ela não abraça só a questão do suicídio. Ela traz, né, que a gente tem passado aqui por umas diversas questões da doutrina espírita, então que a gente possa, se Deus assim nos permitir, continuar juntos estudando essa obra. Muito bem, agradecemos aí a participação, né? Semana que vem, então, a presença do Dr. Jorge Miranda aqui no programa do Espiritismo. As considerações finais aqui do Celso Tinta, agradecer aqui na técnica aqui o Bruno, né, enviando aí para todas as multiplataformas. Celso, considerações finais, bom na Mateno, bom Natal. Bom, Márcio, agradecer a todos que estiveram participando agora cada vez mais pelas redes sociais, né, porque o telefone aqui só tocou uma vezinha. Mas né? as redes sociais aqui... a rede social está bombando. Então, e para você que está participando pela Rádiosnet, né, um grande abraço a todos vocês. Infelizmente, seria bom se todos pudessem contribuir, participar. Né? Você pode mandar também, inclusive, pelo WhatsApp da rádio, que é o 20 30 44 61. Tá? Eu acho que estão esquecendo desse pequeno detalhezinho aí, que você pode participar pelo WhatsApp da rádio, 20 30 44 61. Tá bom? Desejo a todos, então, um bom começo de semana, um bom domingo, né? Primeiramente, um bom domingo, um bom começo de semana. Lembrar que hoje, às 16h30, nós temos estudo da Revista Espírita, abril de 1858, e às 18 horas nós temos o Evangelho online pelo YouTube, né? Parceria Grupo Espírita Fé e Esperança e Rádio Brasil Espírita. E mensagem final, né? Encaminhe seus filhos para a evangelização infanto-juvenil enquanto estamos no caminho, independente aí do credo religioso. Tenham todos um bom começo de semana e até o próximo programa À Luz do Espiritismo, para todos aqueles que estiverem aqui, né? Porque nem todos estarão. É isso aí. Aqui eu estou colocando minha revolta aqui. O pessoal vai descobrir por que na semana que vem. Eu estou entendendo a revolta dele. Até semana que vem. Eu estarei aqui. Ele está meio revoltado com uma situação. Agradecer mais uma vez a participação de todos aqui nessa sala de aula. Contamos com vocês semana que vem para mais um dia de estudo. Bom domingo, boa semana. Marco Lazzarini, suas considerações finais. Vamos lá, o Andrezão fez o sorteio, mas antes de falar quem ganhou o sorteio aqui, falar que a ponte foi em 1898. Já passaram para você? E parece que demorou 30 anos e quem construiu foram os escravos, né? Não, quanto às obras naquele período, sempre os escravos. Era sempre os escravos que faziam, tá? Então tá aí. Só falando um pouquinho da ponte lá de Paraíba do Sul. Bom, o Pepe Soares mandou uma mensagem aqui dizendo que não conhecia, né? Médium de geladeira. Está conhecendo agora. Conhecendo agora, tem. Existem alguns médios espalhados aí. Pois é. Algumas mediunidades que você não conhece ainda no sul do país, nós temos aqui. O médio de geladeira, que é gelado, né? À noite. Vamos lá. Bom, ele fez o sorteio e saiu para... Olha só, ela reclamou. Ele encontrou comigo na rua outro dia, reclamou que não ganhava há quanto tempo. Depois que ela mudou de casa, nunca mais ela ganhou. Já sabe até quem é, né? Já. Né? Maria Helena Paz. Ela que colocava CTB, agora ela mora no centro da cidade aqui, né? Maria Helena Paz, do centro da cidade, ganhou o livro Transe e Mediunidade, vai poder retirar a partir de terça-feira na Livraria Espírita Francisco Cerqueira. Bom, quem não ganhou o prêmio material como a Maria Helena Paz, ganhou o prêmio espiritual, que foram todos esses ensinamentos. Tenham todos um bom domingo. E até semana que vem, com mais um programa A Luz do Espiritismo, com Celso Quinta, aqui na nossa FM. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai,
Dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, que queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem. Signore